senhor apresentou a visão sobre a importância da saúde única e que 75% das doenças emergentes são de origem animal. E comentou que a saúde única não é compartilhada por todos nessa visão, o que a torna mal estruturada e não operacional. Qual articulação é necessária para mudar essa realidade? Bom, essa articulação tem que começar a partir do governo. A gente tem que melhorar essa comunicação, como eu dei o exemplo, né, entre, por exemplo, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, que é responsável pela parte animal. E a gente tem que também trazer o Ministério do Meio Ambiente. Então, esses três setores eles têm que conversar dentro do Ministério e, a partir daí, surgir, né, iniciativas que una as demais, né, membros desses setores. Aí inclui nós, cientistas e pesquisadores, e as empresas privadas, porque eles têm, né, os laboratórios clínicos, eles têm uma facilidade para captar essas amostras e enviar essas amostras, né, para ter o resultado do diagnóstico e depois enviar as amostras positivas para a gente sequenciar, por exemplo, como foi feito numa iniciativa entre o Corona Ômica e o laboratório Hermes Pardini, né, que cedeu mais de 16 mil amostras durante a pandemia. Então, eu acho que a gente tem que incentivar esse tipo de aproximação para que todos, né, todos têm que atuar em conjunto. Saúde única, ela é um contexto que é muito difícil da gente internalizá-lo. Muitas vezes a gente cuida só da saúde humana ou só da saúde animal e esquece a saúde ambiental. Então, há essa necessidade de ter contatos com diferentes esferas aí, né? Então, por exemplo, nós, à medida que a gente se aproximou da Secretaria de Saúde, do pessoal que trabalha com a parte ambiental, houve um grande aprendizado, né, da forma como eles trabalham, como eles fazem o monitoramento. Então, a gente precisa incentivar essas parcerias. Perfeito. E o senhor até comentou agora sobre a parceria com a Hermes Pardini, a liberação de 16 mil amostras, né, para a pesquisa da Covid. E a gente viu muito disso acontecendo, né, dessas parcerias público-privadas durante a pandemia, a fase aguda, aí que precisava de uma articulação aí coletiva. Passado esse senso de urgência, esses benefícios dessas parcerias, eles continuam? E se sim, se não, como fazer para retomá-los e se sim, como ampliá-los? Não, alguns benefícios dessa parceria continuam, né, porque esse elo, né, ele foi formado, mas eu acho que há necessidade de incentivo, né? Agora a gente tem uma nova urgência, que são os casos de dengue, mais de 5 milhões de casos de dengue, né? Então um surto histórico aí, e a gente tem novamente os laboratórios privados atuando no diagnóstico de dengue. Então a gente tem que fortalecer essa parceria para que essas amostras cheguem também, para que a gente possa fazer a pesquisa, determinar, né, além do sorotipo, o tipo de genótipo, qual linhagem está circulando. Isso é muito importante para que a gente possa dar uma resposta. E novamente, isso tem que ser incentivado. Por exemplo, lá em Portugal, que é um país menor, eles também fizeram diagnósticos em farmácias, mas o governo ele fez, né, uma atitude que eu acho que foi muito positiva. Ele pagava para que cada cidadão tivesse direito a 1 ou 2 diagnósticos e essas informações entraram nos dados oficiais e as amostras positivas eram encaminhadas para o sequenciamento. Então, isso partiu de uma iniciativa do governo e conseguiu unir todos os elos dessa cadeia. Então, a gente precisa ter esse tipo de iniciativa e agora a gente tem a oportunidade com a dengue, por exemplo. Falando nisso, né, minha próxima pergunta é exatamente sobre arboviroses e outras doenças, né? Como os aprendizados da pandemia estão sendo aplicados nas pesquisas e também no controle aí dessas doenças, como a dengue que você mencionou, H5N1, etc. Bom, como a gente montou uma estrutura, né, para sequenciar o genoma de SARS-CoV-2, treinou mão de obra qualificada, então isso permaneceu e naturalmente a gente foi migrando, né, à medida que se diminuíam os casos de Covid, a gente foi migrando para essas outras doenças. Então inicialmente com dengue, né, todas as arboviroses, a gente também tem trabalhos publicados aí com chikungunya, agora a gente está tendo um crescimento do Europost, né, e novamente a gente precisa capitalizar essa rede, né, para que a gente consiga coletar mais amostras, né? Quanto mais amostras a gente sequenciar, melhor vai ser esse perfil, né, de qual linhagem que está circulando, qual que está predominando,
né, qual que é a origem desse surto. Eu mostrei ali, por exemplo, que os grandes centros aqui no Brasil, né, o Sudeste sobretudo, ele tem uma influência muito grande, porque ele acaba disseminando esses vírus para outros estados. Então, se a gente tiver essa parceria com o setor privado para captar essas amostras e essas amostras chegar, a gente pode auxiliar nessa resposta de saúde pública, né? E mais recentemente, agora com H5N1, nós também estamos fazendo esse monitoramento. Há um risco eminente, né, de se tornar uma nova pandemia. E a gente precisa de mais pessoas atuando. E nesse ponto, né, a gente volta à saúde única, porque envolve principalmente olhar para o ambiente. Então, né, a gente está coletando amostras de animais silvestres, também amostras de água, onde esses animais silvestres que fazem essa migração, né, essas aves migratórias, onde elas chegam e ficam. Então, a gente está fazendo isso. E quanto mais gente atuar nesse processo, maior é a chance da gente detectar o vírus de maneira precoce e evitar, né, uma nova pandemia. Então, isso é a integração, isso é fazer saúde única.